não é a primeira partida abaixo que o Lucas Silva faz, né? No jogo de ontem, por exemplo, ele mostrou pouca capacidade de ganhar duelos e tudo mais. Como que vocês avaliam o momento do Lucas Silva? Seria a hora de tentar pensar em um outro jogador para ser titular ou segue a dupla Lucas Silva e Romero ali? Na ausência do Matheus Henrique, e mesmo levando em consideração que o Eduardo pode fazer a função do Lucas Silva, eu permaneceria com o Lucas Silva. Eu acho até que fez sim o primeiro tempo, principalmente, muito abaixo. Tomadas de decisões ruins, passes ruins, rotação também dentro do campo ruim. É preciso ficar mais atento, e aí não é somente para esse jogo, né? Falando desse jogo contra o Atlético, mas ainda levando em consideração que algo pode ser melhorado e ele tem a capacidade para isso. Eu não mexeria, a não ser que a gente tivesse o Matheus Henrique, não é o caso. Então eu tentaria um pouquinho mais. Eu não acredito que ele já chegou no teto, né? Acho que ele pode mais, mas tenha consciência disso. Não fez um bom jogo ontem, até melhorou um pouquinho na segunda etapa, mais longe daquele Lucas Silva que a gente sabe que ele pode entregar dentro do campo. Eu concordo muito com a Amanda. Acho que essa questão da ausência do Matheus Henrique acaba limitando as opções do Cruzeiro, né? O Rian Guilherme até em alguns momentos jogou como esse segundo volante, mas a sensação que passa é que ele veio para o Cruzeiro para ser um primeiro volante. E aí, salva a questão do Eduardo, o Cruzeiro tem o Christian, que hoje não joga como volante, mas poderia ser esse segundo volante, e tem o Murilo Hickman, mas eu não sei se o Leonardo Jardim tiraria o Lucas Silva. Eu concordo, Caramujo, acho que não foi só nesse confronto contra o Atlético, nos últimos confrontos achei as atuações do Lucas Silva um pouco abaixo, principalmente por tudo que ele veio construindo dentro do Campeonato Brasileiro, sendo um jogador importante. É um momento de tentar lidar com isso, né? Se fosse ali a questão, uma questão física, às vezes dar um período de descanso, colocar um outro jogador, tentar dar esse refresco para o Lucas Silva e depois ele volta, mas acho que pesa muito o fato de não ter o Matheus Henrique, que seria o substituto ideal. Vai faltar um jogador ali para ser o substituto do Lucas Silva, né? Vai faltar um jogador com as características que o Lucas Silva tem para poder acrescentar a esse time do Cruzeiro também, né? Acho que o Eduardo ele não consegue desempenhar o mesmo papel que o Lucas Silva. Tá num momento ali ruim, teve um momento bom dentro do Campeonato Brasileiro também. Para esse momento, não penso em substituí-lo, não. Talvez para 2026, dentro do planejamento do Cruzeiro, talvez necessite desse pensamento. Ô, Caramujo, eu acho que, desculpa aí, pessoal, o computador atualizou aqui, ficou um tempão aí fora, por isso que eu não tinha saído aí repentinamente. Eu acho que esse momento do Cruzeiro, ele é importante para a gente analisar, que é um sinal de alerta, né? Acho que, nada serve, meu Deus do céu, queda livre, não vejo por esse lado, porque nessa oscilação a gente teve a derrota aí com o Vasco e antes dessa aí tinha sido o quê? Ali para Ceará e Santos, né? Isso. E somente isso, né? Então, mesmo um time neste momento de oscilação, tá difícil para os adversários vencerem o Cruzeiro. Ontem, o rival aí, que tem um time mais ou menos, né? E desfalcado ainda. Mas não sei, às vezes os desfalques aí até seriam melhor para o Cruzeiro, né? Porque o zagueiro do lado de lá também deu assistência aí na data FIFA, né? Maravilhosa, inclusive. Pior do que a do menino lá pro Caio Jorge. Mas eu acho que é um alerta para o Cruzeiro, porque a gente está chegando aí naquele momento que título, vamos ser sinceros, né? O que Palmeiras e Flamengo vem fazendo aí está muito acima e vão brigar ali entre eles, diria, né? Não sei que aconteça algo muito extraordinário aí para o nosso lado, que eu não acharia ruim. Mas é um sinal de alerta para que o Cruzeiro precisa se reconectar rápido. São 4 jogos sem vitória. No meio disso, teve uma ótima atuação, que foi a do Flamengo. Não acho que o Cruzeiro fez um jogo ruim,
Vi até algumas pessoas falando, os últimos jogos todos aí do Flamengo não, acho que pode tirar isso aí. Tivemos alguns momentos bons nesses jogos, mas longe daquilo que a gente já entregou, né? Então, ontem eu até entendi o Wanderson voltar, porque é a melhor formação do Cruzeiro dentro de tudo que a gente já viveu nessa sequência aí boa com o Leonardo Jardim, né? E só não tinha o Fabrício, o Jonathan acho que fez um bom jogo, gostei bem do jogo do Jonathan Jesus, pelo alto, pelo chão, muito ligado, saindo, arriscando ali algumas jogadas ainda, né, em velocidade, mas acho que é a hora do Jardim, ele sabe, né, a resposta dele na pergunta que eu fiz, ele concorda que o Cruzeiro não tá aquele Cruzeiro que a gente viu aí encantando a todo mundo, né? Agora, o que ele vai fazer de diferente, aí temos que ver, não sei. O Lucas deu uma queda no ritmo também, assim como alguns outros, né? Então, acho que é hora dele pensar, não em, vai fazer uma invenção no time, não, mas uma peça ou outra ali, ele pode tentar um algo diferente. O Eduardo ontem, acho que pela circunstância do jogo, entrou bem, viu? Ganhou muita coisa ali, sofreu falta, duelos no alto ali que era importante ganhar. Ontem, em relação aos últimos jogos, deixar esse ponto aí, acho que entrou bem no jogo e foi importante ali para o Cruzeiro com 10, mas vamos ver. Acho que o Jardim pode buscar a solução aí, e aí sim, sábado não tem outro resultado mesmo, né? Agora acabou qualquer possibilidade de tropeço do Cruzeiro nesse jogo contra o Fortaleza, com todo respeito ao adversário, mas esse aí é o Cruzeiro ligado o tempo inteiro para buscar a vitória.